Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já por aqui. E nesta edição a gente traz para você o Junho Laranja, que chama a atenção para as queimaduras provocadas por conta da violência contra a mulher. E por falar em queimaduras, o Corpo de Bombeiros está alertando, viu, para o uso e o manuseio, claro, dos fogos de artifício. A gente vai ter um bate-papo aqui para saber exatamente como proceder durante as festas de São João. E tem ainda os 65 anos do Boi de Pindaré e a dança portuguesa aqui no estúdio também, já aquecendo a véspera de São João, santo que abre a temporada junina. Tudo isso e muito mais. E a partir de agora no seu Revista Maranhão, que já está no ar. Mais uma semana, graças a Deus, mais uma segundona começando, dando esse start, né? Para o nosso trabalho, para a nossa vida, para tudo. Então, se a gente está por aqui, bora agradecer, né? Que seja com o pé direito, que a gente comece essa semana com muita tranquilidade, mas também com muita paz, sorrisão no rosto e bora conquistar o que a gente precisa, né? Principalmente nesse mês festivo, mas também um mês que a gente precisa alertar. É o Junho Laranja, que chama a atenção para as queimaduras. E este ano, a campanha traz de forma muito especial a atenção para as queimaduras provocadas pela violência contra a mulher. Só para você ter uma ideia, em 2 anos, mais de 80 mulheres precisaram de atendimento aqui na capital, sem falar da subnotificação. O lançamento da campanha Junho Laranja aconteceu no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa. Este ano, a campanha traz um debate importante e, infelizmente, cada vez mais presente nas estatísticas: as queimaduras em mulheres vítimas de violência doméstica. Com o tema Violência contra a Mulher, Marcas no Corpo, Feridas na Alma, a Semana da Prevenção a Queimaduras chama a atenção para uma realidade muitas vezes silenciada. A gente está observando que se assume mais a questão da violência à mulher. E quanto mais isso é trazido, a gente dá mais força, mais voz para esse tipo de violência. O deputado estadual Antônio Pereira, vice-presidente da Assembleia Legislativa, participou do evento representando o parlamento e reforçou a importância de dar visibilidade ao tema e ampliar esse debate na sociedade. Esta casa não poderia deixar de participar do momento de conscientização da população em relação à violência contra o gênero através do fogo, visando produzir queimaduras que na realidade fica não apenas no corpo, mas também fica na alma. No Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde já desenvolve um trabalho de referência no atendimento a pacientes vítimas de queimaduras. Hoje nós temos um equipamento que é excelência dentro do Hospital da Ilha, que é a unidade de tratamento de queimados. Ao longo desses últimos 2 anos foram quase mais de 300 atendimentos, cada um com sua história, com sua dor, com a sua cicatriz, que é com base nessas histórias e na qualificação desses profissionais que a gente serve na nossa rede de saúde. O Hospital da Ilha é referência no tratamento de queimados. Em 2 anos, pelo menos 80 mulheres foram atendidas após sofrerem queimaduras provocadas pelos próprios companheiros. A gente conseguiu acolher as vítimas de queimaduras no estado do Maranhão, conseguimos devolver esses pacientes recuperado, restabelecido e reduzir o número de óbitos no estado. Você viu aí, né, o quanto é importante e necessário esse alerta, né? E é preciso, claro, denunciar. Caso contrário, a gente vai ter cada vez mais mulheres sendo submetidas a esse tipo de violência e que, em boa parte dos casos, leva à morte, né? Que é o chamado feminicídio. Então, utilize desse mecanismo, viu? Dessa ferramenta que é a denúncia. Só não fique calado, tá bom? Mas olha, ainda falando sobre queimaduras, mas agora provocadas por fogos de artifício, é necessário também atenção, viu? Isso em razão da grande procura durante esse período das festas de São João. E a gente sabe disso, né? Exatamente sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Lucas Rocha, Tenente Lucas Rocha, do Corpo de Bombeiros. Ele já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kate. Bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade que o Corpo de Bombeiros está tendo, né, para tratar desse tema tão importante, que são as ações preventivas e o que a gente tem que fazer nesse período, né, de festa junina, de junho, julho, e o que a gente pode orientar o povo
a realizar para que não aconteça nenhum incidente, né? Principalmente em relação aos fogos de artifício, como você comentou. Exatamente, porque o que é festa precisa ser festa, né? Celebração e não acabar em hospital, em atendimento médico. Mas, tenente, de forma muito prática para quem está em casa, a gente sabe que é nesse período que as pessoas, claro, né, tendem a se animar mais, e aí com isso compram vários tipos de fogos de artifício. O que em casa, né? O pai, a mãe, tem lá as crianças, tem lá os idosos. O que pode se ter em casa, né, para festejar também, ou então para levar para esses espaços, né, de brincadeiras e de forma segura? Certo, foi uma importante pergunta. E em relação ao armazenamento desses fogos de artifício em casa, né? A gente sempre orienta que ele seja feito em um local, em um depósito, que não haja nenhuma forma com que ele tenha contato com algo que gere uma temperatura alta, para não acontecer um acidente, né? Manter sempre longe das crianças e se atentar também ao local que se compra isso, né? Um local que tenha o certificado do Corpo de Bombeiros e que ele seja certificado também pelo Inmetro. Todas essas orientações fazem com que minimize a possibilidade de um acidente, né? Agora é importante também, viu, gente, muita atenção. A gente está vivendo altas temperaturas, né? E às vezes as pessoas compram esses fogos, né, e deixam no carro. E olha que perigo, né? Perfeito. Nesse período de junho, julho, a gente está começando a iniciar o período de estiagem, que a gente vai ver as consequências maiores no mês de agosto e setembro. Mas agora já inicia, a gente vê que não está chovendo mais quase todo dia. Isso faz com que a temperatura fique seca e faz também com que se torne mais propício para que se aconteça acidentes. Então esse manuseio, esse armazenamento, todo o cuidado que a gente tem sobre esses fogos de artifício se torna muito mais importante nesse período do ano, que coincide com a festa junina, né? Sem falar exatamente isso. E a gente também sabe que o Maranhão, territorialmente falando, é gigantesco, né? A gente tem regiões aí que já são, infelizmente, acometidas com a questão das queimadas, né? E nesse período, né, em razão da tradição, muitas vezes, né? Se tem ali a fogueira, né, que é feita na porta de casa, nas praças, em espaços, na maioria das vezes, públicos, mas isso também pode oferecer um risco, né? Pode sim. Inclusive, a gente recomenda ao Corpo de Bombeiros que essa prática de realizar fogueira, que a gente percebe que é mais forte nos interiores, que fazem até competições de fogueira, quem faz fogueira maior, quem faz a menor, né, levando prêmios, sejam feitos em locais abertos, longe de edificações, de casa, de locais que possam vir a pegar fogo. Como em Arraial, quando houver a necessidade de fazer essas fogueiras, fiquem longe das barracas, que são feitas de palha, né, que é um ótimo condutor, um local propício para que se haja um incêndio, né? Agora, aqui na capital, mas também no interior do Maranhão, até porque o Corpo de Bombeiros ele funciona nessa forma global, né, aqui no estado. Como é que está funcionando a questão da inspeção nos próprios arraiais? Eu falo da questão da ligação, da fiação elétrica. Como é que está sendo orientado isso, tenente? Certo. No âmbito estadual, a gente é regido por uma lei de 2020, recente, a Lei 11.390, que ela fala sobre as medidas de segurança, institui normas contra segurança e prevenção contra incêndio. E ela aborda todos os requisitos, todas as medidas que devem ser adotadas nesses eventos temporários de festas juninas para que não aconteçam incidentes. São elas a possibilidade das barracas ficarem numa distância de no mínimo 1 metro. Quando tiver que haver a possibilidade de ter uma barraca próxima à outra, o limite máximo são 3, e quando há 3 barracas juntas, tem que passa de 1 metro para 2 metros a medida de segurança para outras barracas. E sempre tenha ali próximo o extintor de combate a incêndio, né? Principalmente da classe A, que é onde iria pegar fogo, que serão ali o material sólido, né, das barracas, a palha, e ele é melhor combatido com extintores da classe A. Agora, serão feitas inspeções nesses locais? Certo. Aqui no âmbito estadual está com uma previsão, planejamento do Corpo de Bombeiros de atender 11 arraiais aqui no período de junho e julho.
E já começou essas vistorias desde maio, por meio da Diretoria de Atividades Técnicas, o Tenente Coronel Wellington, ele comanda toda essa parte e já, com certeza, já iniciou esse trabalho preventivo de antes de realizar a festa, né, o arraial, ter essa passagem da Diretoria de Atividades Técnicas para ver se está tudo em conformidade com a lei. A gente não espera que isso aconteça, né? Ou então que esse número seja o menor possível. Mas qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros, Tenente, com relação a acidentes ou incidentes provocados exatamente com esse manuseio, né, de forma incorreta? Porque muitas vezes as pessoas, elas tendem a por ali mesmo tentar, né, resolver e acaba piorando a situação. Perfeito. O DAT, que é a Diretoria de Atividades Técnicas, tem uma cartilha que foi produzida ano passado relatando todas as medidas de segurança que têm que ser feitas e formas de manuseio desses fogos de artifício que eles passam nos arraiais quando fazem a vistoria. Em relação ao manuseio, que é um ponto importante para que não haja esse atendimento, que a gente cancele antes de ele iniciar, ser sempre manusear esse fogo de artifício em um local aberto, longe de crianças, apontando sempre para cima, num ângulo de 90 graus, ali aquele fogo de artifício, para que ele não vá para uma outra pessoa, para não causar nenhum risco à audição, à visão daquela pessoa, ou provocar até mesmo queimaduras, que aí a gente entra na parte do atendimento, né? Que a gente tenta prevenir antes, que a prevenção salva vidas. E quando chega nessa parte do atendimento propriamente dito, que principalmente causa queimaduras, a gente tem que realizar alguns procedimentos para minimizar esses danos e encaminhar a pessoa para o hospital. Um dos procedimentos é lavar com água corrente mesmo aquele local que houve essa queimadura e colocar um pano seco ou um pano úmido com soro fisiológico, se houver no local, e encaminhar imediatamente essa pessoa para o hospital. A gente sabe também que as queimaduras possuem 3 níveis, né? Queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau. Isso aí refere-se a qual tecido, qual camada do corpo ela atingiu. Aquela de 1º grau fica ali só na epiderme, a de 2º na derme e a terceira já chega no período subcutâneo. E aí, conforme for essa gravidade, a gente tem que ter uns cuidados especiais. A gente sabe que as queimaduras de 3º grau, elas são as mais perigosas. E imediatamente a pessoa tem que ir para o hospital. Joga na água corrente ali, coloca um pano seco e já encaminha para o hospital. Meu Deus, dá até um frio na barriga, né? Então, bora evitar, trabalhar na prevenção para que não se tenha problemas, né? Principalmente aí de olho na criançada, de olho nos idosos, evitando problema para que a festa seja assim, ó, festa, né? Celebração. Tenente, eu queria te agradecer aqui a tua participação aqui com a gente. Queria, inclusive, que você deixasse, né, para quem está em casa, o contato, o Instagram, para que as pessoas possam, né, de alguma forma, buscar ali informações oficiais do Corpo de Bombeiros. Certo. A gente agradece também a oportunidade que o bombeiro tem de falar com você, Kate, muito obrigado, e com o público que está em casa. E a gente sempre está se comunicando pelas redes sociais através do Instagram do Corpo de Bombeiros, que é Bombeiros Maranhão. E por lá a gente lança notas oficiais e faz esse contato mais próximo do público, né, Kate? Olha só, vou até deixar aqui, tá bom? Aqui na tela para vocês, e aí você já anota e já passa adiante também. Obrigada, viu, Tenente, mais uma vez. Por nada, a gente que agradece. E olha, ainda falando sobre São João, serão pelo menos 65 dias de festança promovida pelo governo do Maranhão. A capital já registra um aumento de quase 10% de visitantes e esse número deve ser ainda maior em razão das férias. Quando junho chega, o Maranhão se transforma em um verdadeiro arraial a céu aberto. E este ano, São Luís comemora com ainda mais orgulho o título de capital brasileira das festas juninas, de acordo com a Pesquisa Nacional Cultura nas Capitais, que apontou a celebração como o principal evento cultural da cidade. A programação já começou e vai se estender por 65 dias com mais de 1.000 atrações. Já teve o Maranhão de Reencontros, promovido pelo governo do estado, a festança no Ceprama e agora o tão aguardado Arraial do Ipem, com início no dia 14 de junho, além de outros pontos espalhados por toda São Luís. Além da programação cultural, os números do turismo também reforçam a expectativa positiva. Em 2024, o estado registrou um aumento de 7,7% dos desembarques e arrecadação de mais de 20 milhões de reais com o setor. A Secretaria de Turismo tem reforçado ações de divulgação, estrutura e acolhimento para garantir uma experiência única para quem chega no estado. A ideia é oferecer um São João com segurança, organização e muita cultura.
O Maranhão está pronto, o Maranhão está na prateleira, o Maranhão é hoje o local que mais se quer conhecer. Hoje nós temos turismo de luxo que a Atins, que hoje ultrapassou, inclusive, outros lugares do Brasil, se tornando em primeiro lugar. Então, hoje, nós somos um local, eu poderia dizer, que nós estamos na moda. E muita gente quer vir, graças a Deus, o mundo está descobrindo o Maranhão. E com a chegada das férias escolares, a expectativa cresce ainda mais. Famílias inteiras devem aproveitar o período para curtir não só a capital, mas os vários destinos turísticos do estado. Nós temos Lençóis, que é o mais divulgado. Nós temos a Baixada Maranhense, que hoje todo mundo está falando de Araoca. Nós estamos falando de o governador inaugurou uma ponte aqui para facilitar o acesso aos municípios da Baixada. E nós também temos o quê? Nós temos Imperatriz, que é a nossa segunda maior, uma cidade pujante, uma cidade em que tem um fluxo de pessoas muito grande. E também nós temos Balsas, que é conhecida hoje como o maior celeiro de produção de soja, de grãos do Brasil, que movimenta muito, tem muita gente vindo para cá. É muita festança, né? 65 dias tem que preparar o físico, né? Porque a alma, essa já nasceu preparada. Mas olha, gente, que o Maranhão ele é rico em cultura, a gente já sabe, né? Só que este ano, os grupos de Bumba Meu Boi, eles capricharam, viu? Nas indumentárias. Aliás, esse é um elemento fundamental e que dá todo o brilho e todo o destaque para a brincadeira, né? Sucesso por onde passa. O Boi de Morros, por exemplo, já está aí com as suas peças, né? Que serão usadas nessa temporada de 2025 e olha que promete. Um verdadeiro espetáculo visual. A noite da indumentária é o momento de revelar ao público as peças que os brincantes do Boi de Morros vão usar na temporada junina de 2025. Todo ano a gente fica na expectativa de ver a indumentária das Índias, né? E aí a gente que dança, que faz parte há muito tempo, a gente fica emocionado. Eu, então, fico, assim, realizada, porque, assim, representa tanto o meu batalhão como todas as ilhas do Maranhão. E, para mim, é uma honra. Uma noite mágica. No começo, a ideia, eu fui um pouco relutante, porque tirava aquele impacto do batizado, do batalhão inteiro, com a indumentária nova. Mas deu lugar para essa noite que é mágica, magnífica. O grupo vai para os arraiais com 160 integrantes entre índios, vaqueiros, amos e músicos. Cada detalhe das vestimentas é pensado com antecedência e feito manualmente por bordadeiras e artesãos locais. Gratificante a gente fazer parte, né, de todo esse processo do folclore do Maranhão, porque a gente recebe e a partir daí eu vou fazer a modelagem, né? Então, quando a gente já está trabalhando a modelagem, a gente já sabe o que é que vai sair a partir dali. Criado em 1976 no município de Morros, o grupo chega aos 50 anos mantendo viva a tradição do sotaque de orquestra e se reinventando sem perder a essência. Morros, mais uma vez, navega nos seus bordados, navega em mãos que nos ajudam a fazer essa beleza de espetáculo que vai vir aí. O Boi de Morros segue encantando o público com sua musicalidade, força cênica e protagonismo feminino. Já conhecido por levar o Maranhão para outras partes do Brasil e do mundo, o grupo promete fazer de 2025 um ano inesquecível. E eu já tô por aqui, ó, já no ritmo, já dançando. E por falar em dança, daqui a pouquinho a gente vai ter dança aqui, ó, no estúdio. E tem também os 65 anos do Boi de Pindaré. E a dança portuguesa aquecendo aí a nossa véspera de São João, que já é amanhã, né? É temporada junina, o nosso Revista Maranhão cobrindo essa temporada que é uma das melhores do Maranhão. É um instante só, viu? Não sai daí não que a gente volta já já. De volta com o nosso Revista Maranhão nessa segunda-feira, com cara de sexta, com gostinho do quê? De São João. Afinal de contas,
Amanhã é dia desse santo aí que abre essa temporada junina, né? Mas olha, por falar em tradição, o Boi de Pindaré, sotaque de pandeirão, completa aí seus 65 anos de história e de muita resistência, numa trajetória marcada por desafios e que segue por aí, viu? Atravessando gerações. Corre a mão no lombo dele, não dá no touro de ferro. No coração do Maranhão, o tempo pulsa em outra batida. É o compasso da baixada, do coro repicado, do pandeirão, que ressoa como herança viva. É ali, entre fitas, bordados e suor, que o Boi de Pindaré anuncia. A festa começou. Uhô, uhô, meu novilho brasileiro que a natureza criou. Fundado em 1960 por João Câncio, Apolônio Melônio e Coxinho, em São Luís, o grupo nasceu com alma de resistência. Carregava nas costas a tradição do interior e a força de quem sabe que cultura é território sagrado. O sotaque é forte, ritmado e ancestral. O João Câncio, na verdade, ele foi um gênio da cultura popular maranhense. Criou esse sotaque genuinamente daqui de São Luís, certo? Vindo de outra história, lá do Boi de Viana, e ele conseguiu criar esse chapéu grandes aí, esses pandeiros maravilhosos, e essa cadência que só o Pindaré tem. O Boi de Pindaré atravessou gerações, cresceu, conquistou palcos e encantou plateias. Mas nunca esqueceu sua raiz, o toque coletivo, o sagrado e o profano misturados em dança. O Bumba Meu Boi é uma brincadeira que forma a gente, que emociona e ensina. Dona Benedita, atual presidente do Boi de Pindaré, disse que no grupo as mulheres sempre participaram do comando. Há 22 anos, ela herdou o desafio de manter viva a tradição baixadeira. Eu tive que suportar muita coisa, muita pressão, mas também as mulheres sempre presentes, aí juntas, né, a gente é mais forte. Aí cheguei até aqui com a fortaleza que já estava aqui, porque antes eu nunca tinha participado de Bumba Boi, eu ouvia, no interior eu ouvi, mas não participava. Aí é aqui que eu fui viver e saber o que é a cultura. 65 anos depois, o boi segue, imaginado, respeitado, reverenciado. Porque enquanto houver quem cante, toque, dance e sinta, o Boi de Pindaré vai continuar vivendo. Que maravilha, né, gente? Parabéns aí para essa turma que resiste, né? O tempo está passando e eles mantêm essa tradição. E por falar em tradição, deixa eu também apresentar para vocês a dança portuguesa Esplendor de Miranda, lá do bairro do Coroadinho. Sejam muito bem-vindos, viu? Aqui comigo a responsável, né, a fundadora dessa brincadeira, que é a Viviane Bom Tempo, está aqui do meu ladinho e sabe falar sobre resistência, né, Viviane? Sim, hoje a dança portuguesa ela compõe 30 brincantes e nós fomos fundados lá no Alto São Sebastião, no bairro do Coroadinho. A fundação da Esplendor veio através da paróquia Nossa Senhora da Conceição e a minha comunidade São José, onde eu participo hoje. E os jovens não tinham o que fazer, ficavam dispersos no bairro, né? Então eu mais o meu esposo resolvemos fundar uma dança portuguesa. E está aqui o resultado. E está aqui o resultado. Tanto que hoje o meu resultado é os brincantes que têm seus filhos, os filhos já vão dançando e os pais já vão se aposentando. Já é vovô, então, né? É, sim, já sim. E vem cá, eu sei que aqui nessa formação tem até filho, né? Tem, sim. Inclusive a minha brincante, que eu também, inclusive é minha brincante e minha comadre. Ai, que porque legal. A filha dela dança na dança, é a Safira, e
Ela é uma das nossas capitãs, que vem puxando na frente. Que legal. E também tem os jovens que são os teus filhos, São não é meus isso? filhos, o Júlio Augusto e o Juan Gabriel. Tem a Coreógrafo Flávia. também, né? A Flávia está no 2º ano dela aqui conosco. Que legal. Entendeu? E mora também no bairro do Coroadinho. Olha todos. que bacana, né? Isso. Porque, como você sabe, a nossa comunidade, a gente vem de uma favela, né? E lá no Coroadinho, a cultura a gente resgata, entendeu? Porque a cultura não é só a cultura, ela é educação, ela é saúde, entendeu? Tudo isso ajuda a nossa dança. E sem dúvida nenhuma gerando cidadania para tantos jovens, né? É. Mas vamos ver os meninos dançando então? Vamos sim. Vamos se posicionar por aqui. Olha só, com vocês a dança lá do Coroadinho, que eu sei certeza que o povo tá todo lá assistindo, né? Tá sim, com então, certeza. sobe esse som e bora olhar os meninos. Esta dança, meus amigos, que chegou para agitar. Dança loirinha morena, todos aqui vão gostar. Quem não sabe vem aprender, não tenho vergonha não. Vem no estilo sertanejo e no ritmo do malhão. Vem no estilo sertanejo e no ritmo do malhão. 3 passinhos para a direita, outros 3 para o outro lado. Bate o palmo em compasso e vira no malhão do lado. 3 passinhos para a direita, outros 3 para o outro lado. Bate o palmo em compasso e vira no malhão do lado. Vira, 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 vira se não estás cansado. Vira, 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 viramos mais um bocado. Vira, 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 vira se não estás cansado. Vira, 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 assim é o malhão rodado. E olha, parabéns, e vocês estão preparados aí para essa temporada. E por falar nisso, como é que tá a expectativa, né, de O movimentação? nosso batizado é agora no dia 14, lá no alto mesmo, no Alto São Sebastião. Qual vai ser a cor? Diz logo pra gente da minha roupa. cor eu venho de verde, preto e dourado. Nossa, vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo. E não esqueço nunca o meu vermelho. E as apresentações? As apresentações vêm ao correr do tempo. Nós participamos dos editais, inclusive nós passamos no edital do governo do estado e estamos esperando o edital do município, que ainda não saiu o resultado. Mas aí vem, as pessoas vão contratando. A Esplendor, ela não só como é que se diz? Ela tem vários patrocínios. Comerciantes lá do nosso bairro que nos ajudam, investe, né? Investe, Acredita. pessoas que nos ajudam mesmo, os pais. E a dança, ela gera emprego também, porque tem a pessoa que faz a meia, tem a pessoa que faz a tiara. A roupa tem toda, né? Tudo é uma pessoa diferente. Que bacana. Olha, eu estou extremamente feliz em receber vocês aqui, viu? Parabéns, parabéns pela dedicação de vocês. Mandem lá para a comunidade o nosso abraço. Eu sou uma fã de carteirinha, já produzi muito material lá do Coroadinho. Queria deixar o espaço aberto para que vocês retornem com a gente com outras ações também. E já te parabenizando também por esse trabalho bacana que você faz na comunidade. Tem um belíssimo que a gente quer fazer um convite para vocês. No dia 28, as danças portuguesas, elas se reúnem lá no Lira. Lá Olha, vocês que olham legal. todas as danças portuguesas de São Luís do Maranhão. Viu aí, chefe? Ronald? Pois é, ele vai lá. Vou repassar aqui o convite para ele, certamente ele vai prestigiar sim. Te agradecer mais uma vez, espero que você aí do outro lado tenha gostado desse momento de descontração aqui no nosso Revista Maranhão. Afinal de contas, amanhã é São João e claro, é tempo de muita festança, viu? Um beijo no seu coração, fique em paz e com Deus. E claro, a gente vai se vendo por aí. Até segunda. Tchau, tchau.